Matita Perê, de Tom Jobim, 1973. A carreira do Tom Jobim é, é maior do que os álbuns do Tom Jobim. Muitas vezes a grandeza dele aparece mais assim, é um pouco dispersa em canções, em trilhas sonoras, em parcerias, outras gravações avulsas e tal. Só que ele tem diversas fases, né, no que se refere a álbuns. Tem a fase mais bossa nova, e depois tem aquela fase nos Estados Unidos que é mais relacionada a uma coisa que ficou quase lounge, para não dizer totalmente lounge. Só que aqui eu acho que é um dos pontos altos da obra dele, o Matita Perê, porque é a afirmação do Tom como um compositor em sentido amplo. Ou seja, é alguém que pensa simultaneamente melodia, harmonia, forma, orquestração, poesia, uma paisagem sonora, arquitetura musical. É uma diferença assim entre... É como se ele não deixasse de ser, só que é uma diferença seria entre o songwriter e o composer. Não sei qual seria a tradução disso, mas a ideia é mais ou menos essa. Porque aqui é um momento em que parece que todas as influências do Tom estão convergindo para um estado de maturidade e de síntese. Tudo isso, todas essas fases dele, né, que ele passou pela vida dele. Ele lançou esse álbum, depois lançou o Urubu também, que é excepcional. Isso vai mais ou menos até o Passarinho, essa fase dele de compositor, assim. E por isso eu acho que poucos discos conseguem, são esses basicamente, representar a maneira como de uma maneira completa a dimensão desse talento do Tom Jobim. Justamente porque aqui aquele tom da bossa nova ainda está presente, e aquele grande melodista dos discos como Tide, Wave também tá presente aqui. Só que agora esse compositor está interessado em estruturas mais amplas, em ambições que acabam sendo mais abrangentes mesmo. Então eu acho que ele se aproxima mais assim de algumas figuras, sei lá, como o Gershwin, o Duke Ellington, o Charles Mingus. Tipo, são os artistas que atuavam simultaneamente no universo popular, só que também em formas musicais que são mais complexas. Eles não se limitam a escrever melodias, só que eles criam universos sonoros. E, enfim, esse álbum reúne diversas influências. Dá pra gente falar a tradição da canção popular brasileira, o jazz norte-americano, sobretudo aquela herança do Tim Panelli, né, dos compositores colegas do Tom Jobim nesse American Songbook, né, sei lá, o Irving Berlin, o Cole Porter. Só que também tem um quê, principalmente na harmonia desse impressionismo francês, do Debussy, do Ravel, e sobretudo Villa-Lobos, né? E são influências que, por mais que elas sejam estranhas entre si, não necessariamente, mas em algum ponto, elas são completamente assimiladas pelo Tom. Então tudo isso é transformado numa linguagem própria, não parece ser uma colagem. E o Villa-Lobos também ocupa um papel muito importante, porque o Tom pega dele uma ideia de uma música brasileira que é sofisticada, só que sem perder contato com a paisagem, com a natureza, e com um certo imaginário nacional. E essa questão da natureza é importante, porque é um dos grandes temas do álbum, né? O Tom Jobim já mostrava uma preocupação ambiental muito antes disso se tornar uma pauta universalmente discutida e tal. Então, essa coisa dos pássaros, da mata, rios, as paisagens como um todo, sempre fizeram parte da obra dele. E é uma natureza que não aparece só como cenário, ela é uma parte fundamental da imaginação artística do Tom Jobim. Ela é uma inspiração estética,
filosófica, musical, tá tudo ali. É, e tá tudo ali já presente também em Águas de Março, né? Você põe o disco, é a primeira faixa, uma das canções mais impressionantes já escritas, inclusive com letra do próprio Tom. E que é engraçado, consegue ser ao mesmo tempo uma canção bem popular, só que é um poema concreto talvez, um inventário do cotidiano e uma reflexão sobre os ciclos da natureza. É a coisa mais linda, sabe? E essa vocação literária está presente no álbum todo também. O pai do Tom era escritor, né? Então ele sempre teve muito isso da palavra. E aí ele chamou o Paulo César Pinheiro na canção título Matita Perê para fazer uma letra com inspiração rosiana, né? E fica aquela coisa fantástica que o Paulo César consegue fazer. Enfim, é uma das minhas canções favoritas do Tom. Duas das minhas favoritas do Tom estão aqui uma seguida da outra, que é Matita Perê e Ana Luísa. O que dizer dessas canções, né? São composições, né, com C maiúsculo. É outro nível mesmo, Tom Jobim. E tem também as peças instrumentais, né, que acabam expandindo a fronteira da música popular dentro do álbum. Fronteiras também, não só da canção, só que tem a música instrumental, a trilha sonora, a composição clássica também. Tem uma faixa que é do filho dele, se eu não me engano, né, de autoria. Mas aí tem a trilha da Casa Assassinada. Enfim, as harmonias aqui são entre as mais sofisticadas da carreira do Tom, o que já é um absurdo por si só também. E é isso, eu não tenho mais o que falar, já falei demais. Esse álbum merece muito estar presente aqui nesse top 20, nesse top 10. E fica aí a sugestão, se você nunca escutou, escute Matita Perê, de Tom Jobim, 1973.